Então estamos voltando, cerca de 20 anos mais ou menos, quando comecei a cortar coisas e juntá-las novamente. Comecei como muitos, usando pregos e cola, depois parafusos, e por fim comprei um gabarito de cavilhas barato. Não era particularmente bom. Eu não fiquei muito satisfeito com os resultados. Então, deixei isso de lado, tentei uma biscateira barata e até que funcionou, e depois segui em frente. Fiquei com uma Domino, que funcionou muito bem e ainda funciona para mim. E eu nunca mais pensei muito em cavilhas depois disso, até bem recentemente, quando tive a ideia para a série Fundamentos de Marcenaria. Vale a pena assistir essa série, caso ainda não tenha visto. E eu realmente usei um gabarito de cavilha baratinho, comprei esse por 12 ou 13 libras na Amazon. Usei isso pela primeira vez no vídeo dos cavaletes leves e tive ótimos resultados. Só percebi isso ao usar no vídeo de noções básicas de marcenaria. Fora a cor, isso é quase idêntico ao gabarito de cavilha baratinho que joguei fora, porque não tive bons resultados com ele há 20 anos. E acontece, claro, que o problema de 20 anos atrás não era o gabarito de cavilha, era eu. Eu não era muito bom há 20 anos. Eu melhorei nisso. Neste vídeo, vou dar dicas para aproveitar ao máximo um gabarito barato como esse. Agora, sempre que você pega um gabarito de cavilha desses pela primeira vez, começa a procurar instruções sobre isso. E elas, invariavelmente, falam sobre 3 tipos de junta. Existe uma junta em L, onde você tem ou o topo ou a base em um armário. Existe uma junta em T, como quando você tem uma prateleira fixa na lateral de um armário. Há o que chamam de junta painel a painel, ou de topo, onde 2 painéis são unidos. Vou tratar apenas da junta, em T e em L. Porque, para ser bem sincero, em 20 anos trabalhando com isso, dá para contar nos dedos de uma mão o número de juntas painel a painel que eu já fiz. Antes de falarmos das juntas em T ou L, preciso me repetir rapidamente. Vou marcar apenas a face, o lado e a borda antes de qualquer outra etapa. Essa é uma prática recomendada. Eu vou usar as marcações tradicionais. É uma setinha engraçada na borda e um rabisco. Isso, na verdade, é uma placa de cobre. F de face na face, e o lado e a borda da face são literalmente apenas as partes que ficam voltadas para fora. E é importante saber disso, porque você precisa ser capaz de se orientar pelas partes corretas quando estiver usando qualquer tipo de ferramenta. Com uma guia como essa, tem uma no gabarito de cavilha, tem uma no domino, tem uma na lamelo zeta, tem uma na máquina de biscoito e tem uma no gabarito Peanut Mini. Sempre que você tiver uma guia como essa, você precisa saber de onde está se orientando, qual é o ponto de referência, para que você possa manter tudo consistente. Então é isso, face, lateral e borda marcadas. Essa vai ser a face externa e a borda superior do nosso gabinete. Obviamente, este é o lado. Então, vamos colocar as cavilhas na face interna. Em seguida, facilitaremos o processo. Na marcação, usaremos só um esquadro deslizante para marcar de cada borda. Agora você só precisa marcar a lápis onde quiser. Mas geralmente, é uma boa prática ser consistente e marcar a partir da borda. Vou usar um esquadro deslizante aqui para ir para dentro e trabalhar só na face interna. Vamos colocar um desses aproximadamente no centro, sem precisão. Com as faces na bancada, podemos transferir as marcas de um lado para o outro. E depois estendê-las ao longo da borda. Certo, já marcamos todas as tábuas. Já sabemos onde as cavilhas vão. Agora quero ajustar o batente no gabarito. Como esse é o encaixe em L, não me preocupo tanto em deixar as cavilhas exatamente centralizadas na tábua. No encaixe em T, por exemplo, quando você vai colocar uma prateleira e quer que ela fique bem na linha central, aí isso é um pouco mais importante. Vou te mostrar outra maneira de centralizar as cavilhas na ponta da tábua quando chegarmos ao encaixe em T. Para o encaixe em L, ajusto o batente para cerca de 9 mm, já que a tábua tem 18 mm de espessura. Como usamos o batente como referência de uma face e borda, sempre vai alinhar. Já fiz isso e ajustei o limitador da broca para deixar só um pouco dos 15 mm visíveis. Uso cavilhas de 8 por 30 mm, deixando cerca de 15 mm aparecendo para facilitar meu trabalho. Assim, furamos a mesma profundidade na borda e na face das placas sem trocar o limitador. Estou usando uma broca comum, não de ponta ou de 3 pontas. Aquela ponta
pode causar problemas se formos fundo demais. Também vou testar isso rapidamente numa sucata, para garantir que furamos fundo o bastante. Não há nada pior do que furar os buracos das cavilhas, tentar montar a junta e ficar com uma fresta porque não furou fundo o bastante. Então vou testar isso agora e depois vamos começar a furar de verdade. Ao colocar a cavilha na face, já marcamos todas as linhas aqui. Uma das coisas que acho particularmente difícil é alinhar totalmente o batente. Ok, mas na verdade alinhar o gabarito com a marca de lápis é muito difícil, porque assim que você chega perto, bloqueia toda a luz. É aí que uma das nossas brocas, Brad Point, é útil, porque você consegue encaixar a broca Brad Point ali. Você pode colocar o batente encostado na borda e baixar a ponta da broca. Traga até encostar na sua linha. E então, é só abaixar o gabarito sobre ela. E o que eu achei particularmente útil é realmente prender o gabarito com um grampo também. E então, você pode furar sem medo de o gabarito se mover. Eu sei que quase todos os gabaritos vêm com um tipo de alça para você segurar com a mão, mas eu sempre, sabe quantas mãos você possui? É melhor, de várias maneiras, prender isso com um grampo, se você puder. E não precisa ser um grampo sofisticado, pode ser um pequeno grampo de mola. Desde que seja grande o suficiente para encaixar ali, isso vai manter tudo bem preso. Só enquanto você faz os buracos, isso faz muita diferença. Então, Hora da verdade. Será que cabem? sim. Nada a mais. Lembre-se disso. Certo? Então junta em T. Vamos fazer de um jeito diferente, com menos medições e marcações. Vamos apenas traçar uma linha central, que queremos que a prateleira fique encostada. E então, vamos apenas fazer marcas arbitrárias, onde queremos que os pinos fiquem. Vamos centralizar este aqui e mostrar como fazer isso. Coloque isso na borda. Precisamos remover a cerca para isso. É isso que precisamos fazer. Essas perninhas na parte de trás do gabarito vão automaticamente, dependendo de como estão posicionadas, centralizar o gabarito. E eu só vou colocar um pequeno grampo de mola em uma dessas perninhas, só para nos ajudar um pouco. E então podemos simplesmente furar isso. E então vamos estourar. 2. Três cavilhas ali dentro. Podemos alinhar isso contra aqui. Nossa pequena gabarito tem
pequenas ranhuras cortadas na parte de trás e nossa ranhura de 8 milímetros vai se alinhar perfeitamente com aquele pino de madeira. E há pequenas marcas na lateral do gabarito que mostram onde fica o centro. Mais um momento da verdade. Então, sem medir ou marcar, apenas usando como referência os cavilhas que já furamos e encaixamos. E isso deve... Tudo bem referenciado e justo, com poucas medições e marcações. Coloque as cavilhas na extremidade desejada e use-as como referência, usando isto como batente. Aqui estão dois tipos comuns de junta, em T e em L. Tudo feito com cavilhas, que custam centavos, menos de 1 centavo cada uma, com certeza, e um gabarito de cavilha que custa cerca de 12 ou 13 libras. Da última vez que olhei, você não conseguia comprar esse gabarito separadamente, tinha que comprar como parte de um kit, o que significava que você também recebia brocas e outras coisas. Isso subiu o preço para 16 ou 17 libras. Se já tem as brocas, talvez prefira investir esse valor neste aqui. É um gabarito da Wolfcraft, mais robusto. Uma das principais diferenças é a facilidade de remover o batente para encaixes no meio do painel, como na junta em T. Então, se isso é algo que você vai fazer, se você vai montar armários com prateleiras fixas, talvez considere este aqui em vez disso. Vou encerrar por aqui. Espero que tenha gostado das dicas rápidas sobre gabarito de cavilhas. Aproveite.